Malaquias, que é o último livro, né, do Antigo Testamento, capítulo 2, vamos fazer a leitura de 1 ao 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus mandamentos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fizemos a leitura da tua palavra bendita e rogamos, Senhor, que tu estejas derramando sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Momento da instrução, momento da edificação, momento em que o Senhor fala conosco, que seja de fato assim. Tem misericórdia, Senhor Deus, que nós possamos falar tão somente da tua parte, que o Senhor seja o nosso instrutor. Por meio do teu Espírito, revela-te a nós em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós já estivemos estudando o primeiro capítulo de Malaquias e já vimos que não podemos de forma alguma duvidar do amor de Deus. Ninguém jamais amou como ele amou. Ele é e tem sido o nosso bom pastor, e nós, rebanho do seu pastoreio. O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se quando nós éramos ainda seus inimigos, ele deu a vida por nós, quanto mais agora, sendo seus filhos, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Não duvidemos deste amor maravilhoso. E vimos também que devemos reagir de forma positiva a este amor, ao amor de Deus. Reagir não com desprezo, mas com entrega, com dedicação,
fazendo com que as nossas vidas sejam como que um culto permanente na presença do Senhor. Então veremos um resultado aqui, no culto, na reunião, na congregação dos santos. Aqui se demonstra, de fato, o quanto somos gratos, como tem sido a nossa vida, o quanto o tememos e o quanto também o amamos. Então não depende de quem está à frente, não depende de quem dirige, mas nós entregamos o nosso louvor de todo o coração, com retidão e querendo do culto tão somente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sem outros elementos, sem mais ingredientes, mas na simplicidade que o Senhor requer, prestemos a Ele um culto em espírito e em verdade, com inteireza de todo o nosso coração. Então, nesta noite, nós veremos o que Deus requer da liderança da igreja. Veja aí o versículo 1, Mas agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Bom, se é só para a liderança, todo mundo pode ir embora, fica só então a liderança. É assim? Não, certamente que temos muito que aprender. Até mesmo porque eu tenho que saber o que eu devo requerer da minha liderança. O que eu posso exigir dela e o que eu não devo, o que eu não posso. De modo que temos bastante o que aprender nessa noite. Dizem por aí que os pastores têm que dizer aquilo que o povo quer ouvir. Se é que você quer ter uma igreja cheia, se quiser muita gente, então você tem que falar o que elas querem ouvir. Fazer massagem no ego, dizer que eles tudo podem, vão enricar, vão ficar sempre sadios, não terão enfermidades, serão super crentes. Falando assim, você agradará a elas, e elas trarão cada vez mais, e você pode facilmente manipulá-las, e aí parece o segredo de um pastor, de uma liderança, de um conselho bem-sucedido. Fazer aquilo que a igreja espera. Como se a igreja fosse, então, um hospital, uma agência de negócio com Deus, onde Ele vai abençoar minha vida, vai abençoar meus afazeres, e Ele vai me dar muitas coisas. Eu quero ouvir coisas positivas, promessas, curas, riquezas. A grande questão, então, é esta: porque vocês não devem ouvir, devem ficar junto com a liderança para aprender. O que você espera ouvir do seu pastor? Ou ainda mais, o que você espera ouvir da sua liderança? E este é, então, o tema da nossa mensagem. O que deve-se esperar da liderança religiosa? Está progredindo bem aí o slide? Tá, Então, o que devo esperar da minha liderança, da liderança da igreja? Talvez alguém que esteja nos vendo agora pela internet e deve estar curioso para saber isso também. O que devo esperar da minha liderança religiosa? O que eu devo exigir dele? Como posso ter certeza que esta liderança é confiável? Para poder eu seguir os seus passos, as suas orientações. Então, a palavra nos ensina que devemos, primeiramente, que ele honre ao Senhor, ele honre o nome do Senhor de todo o coração. Podemos resumir assim esta primeira parte. Diz o versículo 1: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Em primeiro lugar, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, lembrando que a instrução para os sacerdotes ou para a liderança religiosa, lembramos que não temos mais nos nossos dias
esse sacerdócio como um intermediário. Tire da sua cabeça, tire da sua mente esta visão de um homem especial que somente ele tem poder para falar com Deus e te representar e ser seu intermediário entre Deus e você. O pastor não presta para esse serviço. O presbítero também não. Nem tem nenhuma irmãzinha com a oração mais poderosa que a sua. Muito embora tenha alguns que são mais chegados, que buscam mais, que clamam mais de perto. Mas não faça dele ou dela o seu intermediário entre Deus e você. Você tem livre acesso ao trono da graça. Não fique confiando em homens. Não tem mais esse sacerdócio. Bendito seja o Senhor. Não vou falar disso agora, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar nisto, nesse sacerdócio. Mas diz primeiramente que este sacerdote, ou este líder religioso, este homem que é levantado, sim, por Deus, para estar à frente do rebanho, para conduzi-lo, deve primeiramente ouvir o mandamento que o Senhor está lhe dando. Que mandamento é este? Que ele deve honrar o nome do Senhor. O que eu devo esperar então desse pastor, desta liderança? Qualquer coisa que ele faça, qualquer ordem, que seja para honrar e glorificar tão somente o nome do Senhor. Se for para glorificar a si mesmo, não dê ouvidos. Se for para glorificar a igreja, como que atendendo a um apelo que é feito, existe uma pressão. Graças a Deus, nós não temos sentido essa pressão aqui com os irmãos. Mas são muitas as igrejas que pressionam a liderança para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Não vem à igreja para saber o que Deus tem a falar com ela, saber o que Deus quer dizer para corrigir, para acertar o caminho. Querem ouvir palavras boas. Hoje não temos mais esse sacerdócio com a última palavra, com a oração poderosa, com superpoderes, nem maiores revelações. O Senhor revelou a sua vontade na sua palavra e ela está posta. Bendito seja o Senhor. Traduzido em praticamente todas as línguas, de todas as nações e dialetos. Tem uma Bíbliazinha, um aplicativo, que você pode abrir no seu celular, da Church Life. É um aplicativo que oferece ali a versão que você quiser em qualquer lugar do mundo. Você abre assim, você fica encantado. E em cada língua, em cada país, em cada língua, 3, 4 versões. Na língua portuguesa tem umas 5. 5 versões. Qual delas você quer ler? Né? Para saber, para ter entendimento, para ter conhecimento, para agir como agiam os crentes de Bereia. Que eu devo esperar do meu pastor que ele pregue a palavra, que ele fale da parte de Deus. Deixa eu conferir aqui. Ele não lê o texto apenas por desculpa e prega outra coisa. Ele está falando o que a palavra está ensinando. Então, se não ouvirdes, se não ouvir o mandamento do Senhor, se não obedecer aos seus mandamentos, as suas instruções registradas para todos, o pastor e a liderança têm o dever de serem firmes na palavra, nos seus ensinos, para serem então como um modelo para o rebanho, né? Eles não são
os nossos guias espirituais, o que eu devo esperar deles? Que eles andem de acordo com a palavra de Deus, para que sejam bons modelos, bons servos do Senhor. E eles não são os únicos, mas também toda a igreja deve dar ouvidos à sua palavra, a palavra de Deus, e seguir os seus ensinamentos. E isto, amados irmãos, pelo que diz então a palavra, não é uma coisa que acontece naturalmente. Antes, nós devemos ter determinação, ser diligentes. Se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. É uma obra dele? É. Mas ele está requerendo de mim e de você a responsabilidade, a diligência, propor no coração, determinar isto. Não acontece naturalmente. O que acontece naturalmente é o pecar, é o cair, é a rebelião, é o desprezar as coisas de Deus. E isso acontece naturalmente conosco. Se esquecer dele, priorizar outras coisas, precisa se propor no coração, diligentemente, se esforçar, mortificar a natureza pecaminosa, a carne, os seus desejos, dominar esta vontade, dobrar o ego e submetê-lo. É por esforço. É por esforço. Propor no coração dar honra ao seu nome. Respeito, temor e tremor diante dele. Mas vale a pena esse esforço, meus amados irmãos. Vale a pena. Porque assim como o Senhor tem promessas maravilhosas para aquele que propõe dar ouvidos aos seus mandamentos e honrar e glorificar o seu nome, também faz advertências terríveis àqueles que o desprezam. Nesse texto em particular, foco da nossa meditação, do nosso ensino nesta noite, podemos ver 3 advertências gravíssimas que o Senhor coloca para o senão aqui, né? Para estas condições: se não lhe derem ouvidos e se diligentemente não honrarem o seu nome de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, enviarei sobre vós a maldição. Enviarei sobre vós a maldição. Amados, se nós nos determos ali um pouquinho em Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos ver que há 2 caminhos, de bênção e de maldição. Se fielmente cumprires e olhares para todos esses mandamentos, vocês serão abençoados e eu serei o seu Deus. Se não o cumprirdes, se deixarem, serão amaldiçoados. E tem uma lista enorme de bênção e uma lista enorme de maldições. Dentre elas, a que era considerada pior era o desterro. Era ser retirado da terra prometida onde eles estavam. Mas notemos, percebamos que Malaquias está aqui 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro e já estava outra vez em Jerusalém. Ele vem falar de a maldição. A maldição, com esta palavrinha aqui, com esse artigo definido, a maldição, significa justamente a maldição do desterro. É o que estava na mente do judeu, o que estava na mente deles aqui. Mas acabou de ser desterrado e voltado para lá. Se nós bem olharmos para a carta aos Hebreus, há uma nova terra, há uma promessa a se cumprir. Há uma terra onde nós devemos morar e habitar ali para sempre. É desta que o Senhor está falando. Ser desterrado de lá, não pode existir maldição maior.
Para quem acontece? Para aqueles que desprezam o seu mandamento, para aqueles que não honrarem o seu santo nome, para aqueles que não priorizarem, que não derem ouvidos a esta ordem, a este mandamento. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Arrumei um trabalho que é uma bênção para a minha vida, vai ser maldição. Ganhei tal coisa e aquilo, em vez de ser bênção na sua vida, vai ser maldição. Casei, vai ser uma maldição. Aquilo que parece bênção. São advertências para que se cumpra. Aquele que teme ao Senhor haverá de temer a sua advertência, a sua palavra. Enviarei a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque não propondes isto no coração. Meu Deus, se ainda não propusemos, Deus já tem nos amaldiçoado com maldição, por relaxo, por desprezo, por não dar ouvidos àquilo que Ele está falando. Irmãos, se para nós, humanos, tão pequeninos, tão miseráveis, indignos, ao falar com um filho, que ele vira as costas pisando duro, a gente já fica, não é? Se ele não nos ouve, se não nos dá ouvido, se atropela a nossa fala, se um subordinado de função não dá ouvidos, não obedece aquilo que nós mandamos, já ficamos que sobe até um vermelhão no rosto, na face. Ruboriza, de bravinhos que ficamos. Quanto mais o Senhor dos Exércitos, Ele está dizendo, sou eu quem estou falando, dê ouvidos. Exijo que diligentemente proponha no seu coração a honrar o meu nome. E por último ainda não, ainda tem, eis que vos reprovarei a descendência. Né? No contexto, o sacerdócio era hereditário, né? Passava de pai para filho. Era uma dinastia, né? Da tribo dos levitas. O filho do sacerdote certamente seria sacerdotinho para ser mais tarde o sacerdote oficialmente. Né? E não tinha outra profissão, não tinha outra coisa, não tinha opção, não tinha escolha. Mas imagina ser tirado daquela função, daquela missão. É mais ou menos a advertência que é feita lá em Apocalipse, quando diz que se você não resplandecer a luz, vou retirar de você o candeeiro, o direito de brilhar. Tirar a luz. Terrível, terrível. Agora sim, a quarta, bem irônico, Deus se dirige com grande seriedade. A ironia não é necessariamente algo risível. Mas a ironia é que os sacerdotes que não levavam a sério o seu trabalho, o significado do seu trabalho, o significado da sua presença como líder, como representante do Altíssimo, e não levava a sério, tinha uma incumbência de receber a oferta para o sacrifício. Uma vez morto o cordeiro, era aberto ao meio e separado as partes as melhores partes eram oferecidas como sacrifício ao Senhor. Outras partes eram dadas para repartir entre os próprios sacerdotes e levitas. E a última parte era a parte das entranhas, as fezes, né? Os excrementos, que eram jogados fora.
O Senhor está dizendo, se vocês não levarem a sério, eu vou esfregar esse excremento na tua cara e vou lançá-los para fora, assim como junto com os excrementos que vão para fora. Será tirado do arraial, será posto de lado, excluído. Vejam, meus irmãos, como é sério o serviço do Senhor. Não é todos. Se você tem um chamado, relute, repense, espera Deus confirmar, porque não é brincadeira, é coisa séria. As coisas do Senhor não devem, em hipótese nenhuma, ser levadas relaxadamente. Se não ouvirdes o seu mandamento e não propuser no coração honrar o nome do Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, vejam aí, quão severas advertências o Senhor tem feito. É isto que Deus requer dos seus líderes, daqueles a quem Ele levanta para conduzir o seu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta o meu rebanho. Conduze-os. Leva-os. Ensina-os. Mas antes, você deve temer o nome do Senhor. Propor isso no coração. Cuidar para que não se esqueça. Zela por isto, por esse mandamento. Então, não pode ser menos do que isto que a igreja espera da sua liderança. Não fique esperando que ele faça massagem no ego, que ele faça falsas promessas, mas que ele tema e honre o nome do Senhor. Que honrem, que proponha no coração honrar o nome do Senhor. Segundo lugar, que mais eu devo esperar da minha liderança? Que ela guarde a aliança do Senhor. Devo esperar que ela guarde a aliança do Senhor. Veja aí o versículo 4. Então sabereis que eu... Irmãos, este eu aqui é redundante. Se ele dissesse, então sabereis que vos enviei esse mandamento. Está entendido? Está entendido. Mas se ele põe aqui um eu, ele está dando ênfase. Eu, o Senhor dos exércitos, o teu Deus é quem tem te ordenado. O teu Deus é quem quer fazer saber. Sabereis que eu é que vos enviei o mandamento de honrar o nome do Senhor. Por quê? Com que objetivo, diz ele? Para que a minha aliança continue com Levi. Então, requer agora sim uma explicação melhor do que vem a ser o sacerdócio do Antigo Testamento. Foi escolhido primeiramente Arão, irmão de Moisés, que eram da tribo de Levi. E então ficou dado esta incumbência, esta função à tribo de Levi, como um ofício provisório de tipificação das coisas celestiais. Era necessário então que houvesse um cordeiro para derramar o sangue como oferta pelo pecado. Era necessário que fosse um sumo sacerdote que fizesse essa oferta. Somente ele poderia entrar no Santo dos Santos. Somente ele poderia oferecer esse sacrifício. E então, diz assim o versículo 5: minha aliança com ele foi de vida e de paz. O significado destas coisas, o derramamento do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há pagamento da dívida enorme que nós temos com Deus. Porque nunca houve e nem haverá alguém que consiga cumprir inteiramente a sua lei,
ser santo, perfeito, sem pecado e sem dolo algum. Não existe, nunca existiu e nem existirá. Portanto, estávamos mortos, separados. E ele faz essa aliança conosco, de nos dar vida e paz. Os nossos pecados nos tornaram verdadeiramente inimigos de Deus. E é assim que estávamos. Então havia também a necessidade não só do sangue do Cordeiro, como de um sacerdote. Para entrar na presença do Santo, do Altíssimo, ele autorizou esta tribo de Levi. Então quando ele diz, para que a minha aliança continue com Levi, para que a minha aliança continue com o sumo sacerdote. Aquilo que ele representa não é exatamente com Levi, ou com essa tribo, ou com Arão, ou com seus descendentes, mas com aquilo que ela representa. Porque verdadeiramente o sumo sacerdote não vem da tribo de Levi, como nos instrui perfeitamente a carta aos Hebreus. É da tribo de Judá. Havia de vir um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha ainda a descendência de Levi. Ele vem anterior e simboliza e significa um sumo sacerdote que nos dê acesso, que nos dê paz com Deus, que quebre a barreira, que rasgue o lenço ou a cortina que separa o santo dos santos. Éramos todos os seus inimigos. Não tínhamos acesso ao trono da graça. O sumo sacerdote era o ofício sublime, um tipo de Cristo. Que privilégio, meus irmãos, ser um tipo de Cristo. Mas eles estavam ignorando esta representatividade. Estavam desprezando. O cordeiro era a oferta pelo pecado. Derramar o seu sangue simbolizava o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus Cristo, que desfez finalmente a inimizade. Então, ele faz esta promessa, esta aliança de trazer tanto a oferta verdadeiramente aceitável, já que ele não se alimenta, nem necessita e nem precisa de sangue de animais, nem de carneiro, nem de bois, ele não se alimenta disto, mas a oferta pelo pecado e o relacionamento direto com o trono de Deus é prometido em aliança de salvação, de restauração, como cantamos há pouco. A promessa está posta, a aliança tem que ser promulgada, divulgada. O Senhor promoveu a oferta e o ofertante de maneira agradável a Deus. Diz a palavra de Deus, que ele agradou-se da oferta que foi feita pelo sumo sacerdote das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Fez com que todo aquele que nele crer pudesse entrar na sua presença, porque foram lavados pelo seu sangue, purificados, podendo então ter acesso ao trono da graça. Fez de todo aquele que nele crê um sacerdote. Então a liderança, aqueles que estão à frente, não são os sacerdotes únicos. Só há um mediador entre nós e os homens, Jesus Cristo homem, que foi o sumo sacerdote, que também foi a ele mesmo a oferta, e apresentou-se de forma agradável
finalmente, aplacar a ira de Deus, desfazer a inimizade, para nos dar acesso ao seu trono, à sua presença. Terminaram os sacerdotes, mas a aliança continua em pé, continua firme. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se fez um de nós, derramou o seu sangue para nos dar acesso à presença de Deus outra vez, este é feito sacerdócio real. É coparticipante das coisas celestiais. Podem entrar na presença de Deus. Não há nenhuma autoridade que tenha uma sala de gabinete tão acessível quanto a do nosso Deus. Qualquer hora do dia e da noite, que qualquer um de nós quiser, pode entrar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com intrepidez, porque eu confio que o sangue de Jesus me lavou, me purificou, me santificou para me dar esse acesso ao seu trono. Meus irmãos, seja onde for, em que texto for, do novo ou do antigo, se você vai pregar, se você vai falar, você tem que falar da aliança. Você tem que honrá-la. Você tem que promulgá-la. Porque foi Jesus que nos deu esse acesso. O que estava acontecendo é que os sacerdotes estavam desprezando a aliança. O que eu posso requerer da minha liderança? O que eu devo requerer, esperar dela? Que ela guarde a aliança do Senhor. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa de aniversário da igreja. Ok, mas vamos aproveitar para falar da aliança. Vamos pô-la em primeiro lugar. Vamos evangelizar. Esta é a aliança do Senhor. Salvar aqueles que estão postos como inimigos, distantes. Mas o Senhor tem aliança com os seus eleitos. Requer que nós a honremos e a promulguemos. Guardar com zelo. E através dessa aliança que Ele deu vida e paz. Ambas eu lhe dei, tanto vida quanto paz, para que me temesse. O que se segue é, sem sombra de dúvidas, o ministério de Cristo, sumo sacerdote das nossas almas, deixando para todos nós o exemplo maior. Por que eu faço essa afirmação sem sombra de dúvidas? Porque nenhum sacerdote pôde fazer isto. Ele faz aqui uma previsão da maneira como Jesus se comportou, do seu ministério entre nós. Façamos juntos a leitura, finalzinho aí do versículo 5, né? Ele me temeu, olha, diz assim: com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. É o ministério de Cristo. Quantos sacerdotes conseguiram jamais fazer isto? Desprezar o significado da função que exerciam. Desprezavam aquilo que eles tipificavam. O sumo sacerdote perfeito, que temeu o nome do Senhor, que confiou nele, que tremeu na sua presença, que não foi rebelde para com ele, antes humilhou-se, se esvaziando, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte,
morte de cruz. Com a verdadeira instrução, dolo nenhum, nenhuma injustiça jamais se achou na sua boca. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. É o exemplo, é a grandeza da aliança. Ele se comprometeu em dar a oferta e o ofertante, o cordeiro e o sumo sacerdote, para nos livrar da morte, da culpa do pecado e desfazer a inimizade. A aliança está posta. Quem crê, receberá esta dádiva, o presente de Deus. Desfacear a inimizade e terá livre acesso à presença do Santo dos Santos, no trono da graça. É o Deus que está requerendo, o próprio Deus, que guardemos esta aliança, que esta aliança seja o nosso compromisso de ministério maravilhoso, de anunciar em tempo e fora de tempo, para nos apegarmos com confiança a estas verdades. Que nos lembremos com dignidade, sem desprezo, mas com temor e tremor, aquilo que o Senhor está requerendo de nós, que guardemos a sua aliança. Em terceiro lugar, tem mais uma coisa ainda, que devemos esperar da nossa liderança. Isto é com respeito à sua prédica, ao seu discurso, à sua pregação, que preguem a palavra do Senhor. Que devo esperar da minha liderança? Não que me trate como um filho mimado, esperneando, porque quer o doce do mercado a todo custo, ou sai se jogando no chão e lá vem aquela cena, né? Arrastando o filho, ele chorando, se jogando. Não é assim que nós devemos agir para com a nossa liderança. Fale o que eu quero ouvir, né? Não me diga palavras que sejam duras, mas faz cosquinha aqui nos meus ouvidos. Fala coisas boas. Antes, devemos esperar dele palavra de Deus, palavra que aparte da iniquidade, que o tire do mau caminho, que o exorte, que corrija, que fale em nome do Senhor. Versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e os homens devem procurar a instrução da sua boca, porque ele é mensageiro, não de si mesmo, mas do Senhor dos exércitos. Às vezes, irmãos, nós vamos pedir aconselhamento, vamos chorar para pessoas que não são dignas de ouvir, pessoas que vão afundar você mais ainda. O Senhor nunca deixou a sua igreja sem conselheiros, sem pessoas sábias, sem pessoas que vão ajudar você em oração. A esta liderança, a este povo, a estes homens, a estas mulheres de Deus é que nós devemos confiar. Vai perguntar para quem? Filho do diabo, que está querendo ver você cada vez pior? Vai perguntar para a novela da Rede Globo? Como é que você deve agir, proceder? A palavra está dizendo, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. É a instrução, é aquilo que o Senhor disse, é aquilo que Ele se revelou na sua palavra. A origem da mensagem é a palavra de Deus. A origem da doutrina é a palavra de Deus.
A origem dos estudos, das reuniões de oração, é a palavra de Deus. Não cosquinhas, afagos, no ego. Nós precisamos de ser corrigidos, limpos, de nos santificar, cada dia melhorar. O que devo esperar da liderança da minha igreja? E os homens devem procurar a instrução da sua boca, dos líderes. Aqui entendo que seja uma menção direta ao aconselhamento. O aconselhamento deve sim conter palavras de alento. Deve. Não quer dizer que é massagem no ego. Mas também deve haver correção, redirecionamento, de mudança. Eu tenho dito e repetido, acho que eu não vou nem falar mais isso, está ficando chato. Uma das coisas mais difíceis no ministério é fazer o aconselhamento. Porque a pessoa já vem com a ideia pronta. Ela quer só que você aprove aquilo que ela já tem em mente de fazer. O que devo esperar do meu conselheiro cristão, do meu pastor, do meu presbítero, do meu líder, do meu conselheiro de mocidade, de departamentos em geral? O que devo esperar? Devo esperar que seja uma instrução baseada na palavra de Deus, que esteja em concordância com a palavra de Deus e não em concordância com o erro. Que ele fale em nome do Senhor, com fogo, como da sarça, aquele fogo que queima, mas não consome. Antes, cura e santifica. Esta é o que deve ser. Isto é o que nós devemos esperar do nosso conselheiro, da nossa conselheira cristã. Homens devam procurar a instrução da sua boca, porque são mensageiros do Senhor dos Exércitos. Me parece que nesta frase há também mais uma advertência. Nós não devemos brincar, nem de pastor, nem de conselheiro, nem de nada. Temor e tremor. Alguém vem me pedir um conselho, eu fico me tremendo todinho. Requer que oremos. Senhor, aviva a tua palavra na minha mente, no meu coração. O conhecimento que temos a respeito de ti, para eu ajudar este casal, para eu ajudar esta pessoa, para eu ajudar esse irmão, para eu ajudar aquela pessoa no trabalho, que eu preserve a tua palavra, que eu guarde no coração a tua aliança, que eu honre o teu santo nome. Que devo esperar então? Vamos à conclusão. Que devo esperar então da minha liderança? Que eles honrem o nome do Senhor, que eles guardem a sua aliança eterna e que preguem tão somente a palavra de Deus. Respondida esta questão, devo esperar da minha liderança que faça exatamente o que Deus requer dela. A verdadeira igreja não tem que andar de embalo na correnteza do rio caudaloso deste mundo. Ele anda remando contra a maré, na contramão, contra a cultura religiosa que se estabeleceu nesse país. Quer de fazer até... Bom, nós vimos aqui a palavra do Senhor. O que ele vai fazer com esse povo que tem desprezado o seu nome? Porque senão, diz o Senhor, ele vai pesar fortemente a sua mão sobre a igreja e a liderança. Por isso a palavra está, ainda que direcionada diretamente à liderança, envolve todos nós, a saber o que eu devo requerer e não pressioná-los com o meu próprio ego,
saber o que eu devo requerer, para saber se eles estão de fato fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Porque senão ambos serão culpados, ambos estarão em erro. Quero ler ainda, para encerrar, os versículos 8 e 9. Mas vocês têm se desviado do caminho, por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, o sumo sacerdote, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, como aplicação, temos pelo menos algumas lições aqui importantes. Realmente, não é fácil ser líder. Não é fácil estar à frente do grupo. Mas se você não propuser no coração temer a Deus e obedecer somente ao Senhor, e não deixar-se sucumbir às pressões, você nem deve aceitar a liderança. Foge dela. Porque é sério. É coisa grave. Coisa séria diante de Deus. Também eu sei, não é fácil ser liderado. Não é fácil. Requer submissão da mente e do coração, em primeiro lugar, ao Senhor. Não se submeta à liderança se ela não é isto que nós aprendemos. Se ela não está temendo ao Senhor, se ela não está guardando a aliança, se ela não prega de acordo com a palavra, né? Mas primeiramente submeter-se ao Senhor, depois andar em unidade, porque esta lição é muito importante. Nós somos conservos. Não sou melhor que você. O presbítero não é melhor que o diácono, nem o diácono melhor que o membro. Todos somos um só corpo em Cristo e Ele é o cabeça, aleluia. Ele é quem nos guia, quem nos dirige. Vamos então consagrar nossas vidas a Ele. Vamos consagrar nosso coração, nosso entendimento. Propor ao nosso coração, propuser no coração que devo temer a Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Vamos meditando e consagrando ao Senhor nossas vidas no temor dEle.